Cientistas finalmente revelam a verdade sobre o Titanic. Em 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, o RMS Titanic sofreu um terrível acidente que levou ao seu derradeiro naufrágio 3 horas mais tarde. Por volta das 2h20 da manhã do dia 15 de abril, o maior navio da sua época tinha desaparecido completamente sob a superfície gélida do Oceano Atlântico. O naufrágio do Titanic levou consigo 1.500 vidas para o seu túmulo aquático. Isso é mais do que 2/3 das pessoas que estavam a bordo. A causa desse desastre terrível que causou tantas mortes foi um iceberg, com o qual o navio se chocou. Ao menos essa é a história que nos contaram. Mas as descobertas mais recentes feitas por cientistas desbancam essa história. Neste vídeo nós vamos contar a você a verdade completa que ficou enterrada por mais de 100 anos. Com 269 metros de comprimento, 28 metros de boca, 53 metros de altura e um volume útil de 46.328 toneladas, o Titanic parecia indestrutível. As pessoas podiam caminhar por quilômetros ao longo das suas incontáveis passagens e convéses. Até mesmo os oficiais do navio precisaram de mais de 2 semanas para saber se localizar dentro da enorme construção. O Titanic tinha 4 gigantes chaminés de fumaça. Cada uma delas pesava 60 toneladas e elas se estendiam por 25 metros acima do convés. Essa altura impressionante era necessária para evitar cobrir os passageiros com as 100 toneladas de fuligem que eram expelidas diariamente. Essas chaminés foram instaladas em um ângulo de 30 graus para deixá-las com um aspecto ainda mais imponente e surpreendente. Não menos impressionante foi o custo da embarcação. A sua construção custou 7.500.000 dólares. Se atualizarmos os valores contando a inflação, em 2016 isso equivaleria a 166 milhões de dólares, aproximadamente 535 milhões de reais. Surpreendentemente, o navio custou menos do que a produção do famoso filme Titanic de 1997, que custou 200 milhões de dólares. O estaleiro Harland & Wolff precisou de 3.000 homens para construir o navio. Mesmo com essa enorme força de trabalho, trabalhando 6 dias por semana a partir das 6 da manhã, eles ainda levaram 26 meses para completar essa tarefa monumental. Foi um trabalho difícil e perigoso. Imagine fazer algo a uma altura de um prédio de 20 andares sem cordas de segurança. Mas essas pessoas precisavam de dinheiro para ajudar as suas famílias. Os trabalhadores recebiam 2 libras esterlinas por semana, o que não parece muito, mas na época era um salário competitivo. Infelizmente, 8 pessoas morreram durante o processo de construção e 246 se lesionaram. Então fica difícil imaginar que um mecanismo tão complexo, com tanto trabalho, esforço e dinheiro utilizados na sua construção, poderia naufragar por causa de um iceberg. Bom, novas descobertas nos dão razão para que a causa dessa catástrofe não tenha sido o gelo, mas sim o fogo. O jornalista Shannon Moloney vem estudando o destino do Titanic há mais de 30 anos. Foi ele quem descobriu um ponto escuro com 9 metros de extensão no casco do navio. Ele notou isso após examinar uma foto tirada na partida do Titanic. O jornalista pegou um álbum de fotos que não haviam sido publicadas antes, que mostravam a construção do navio e os preparativos para sua primeira e última viagem. O fogo precisava estar queimando por 3 semanas a temperaturas muito altas antes que alguém percebesse algo. Especialistas em metalurgia têm certeza de que esse tipo de condição poderia facilmente enfraquecer o metal, reduzindo a sua força em até 75%. É por isso que o iceberg não teve nenhuma dificuldade em fazer um buraco na lateral do navio. Se não fosse o fogo, isso teria sido impossível. Mas o fato de que o iceberg atingiu exatamente a região que estava com o metal comprometido é um dos elos na corrente trágica dos IC do Titanic. A administração do projeto sabia sobre o fogo e o fato de que o navio não deveria ter zarpado para sua viagem fatal, mas isso significaria falência para os donos do navio. Acontece que na época os mineiros do país estavam em greve, então não tinha carvão suficiente para sustentar o Titanic. Mas as passagens já haviam sido vendidas e outros navios já haviam cancelado as suas viagens, pois todo mundo queria ser o primeiro a navegar na maior embarcação já feita pela humanidade. É por isso que os donos do Titanic compraram todo o carvão que eles conseguiram encontrar, até mesmo o carvão de outros navios.
Cancelar a viagem parecia algo fora de questão. Então, para esconder a verdade, o navio foi virado de tal maneira que as marcas do fogo não ficassem de frente para as docas, e sim para o mar. Dessa forma, os passageiros não enxergariam o problema. Assim sendo, a viagem começou. O interior do Titanic era inspirado no Hotel Ritz de Londres. A grande escadaria servia 7 dos 10 convéses do navio. Ela era decorada com quadros, querubins de bronze e painéis de carvalho. As instalações para os passageiros da primeira classe incluíam uma piscina térmica, um banho turco, uma academia, uma quadra de squash e um salão de beleza. As mulheres podiam até mesmo contratar um estilista para ajudá-las a se vestir para o jantar. Eles tinham um jornal a bordo chamado Boletim Diário do Atlântico. Tinha até mesmo um local especial para os cães dos passageiros de primeira classe. Os animais eram alimentados, levados para caminhadas e podiam até mesmo ser treinados. As refeições para a primeira classe incluíam 13 pratos, cada um com seu próprio vinho. Elas eram uma grande ocasião e levavam cerca de 5 horas. O navio tinha 1.500 garrafas de vinho, 20.000 garrafas de cerveja e 8.000 charutos. E ainda assim, não tinha binóculos. Fala galera do vídeo, falando que eu JP, estamos para um vídeo para daqui for a verdade sobre o Titanic parte 1 e virar a parte 2. Não vou trazer muitos vídeos como eu disse no vídeo anterior, que vai sair 12 e 20 e é isso, e bora pro vídeo.